Agora eu acho que eu estou certa. Agora eu entendi que eu estava no grupo errado. Agora eu estou no grupo certo, não tô, Marlene? Gente, que confusão que nós fizemos hoje. Mas vamos ficar calma, quietar nosso coração. Fui eu, gente, fui eu. Fui eu que fiz confusão aqui. Mas agora eu acho que tá certo, não tá, gente? Graças a Deus, glória a Deus. Por isso que eu vi um tanto de gente diferente participando. Graças a Deus. Vocês me perdoem, irmão. A tecnologia, eu vou ficar melhor nisso. Vou ficar melhor. Em nome de Jesus, nós vamos ficar melhor. Eu vou melhorar. E hoje é o nosso dia de culto, dia que nós usualmente nos reunimos. Mas agora vai dar certinho. Em nome de Jesus, vai dar certo. Amém? Amém, irmãos? Bom, então eu vou repetir o que eu já estava falando lá. Eu estava falando no meu sem ser no grupo, mas agora deu certo, gente. Vocês me perdoam. Essa semana eu li uma pregação de Charles Spurgeon. Eu li esse livro aqui, eu mostrei. Eu li esse livro, chama Heróis da Fé. E nesse livro fala de biografias de grandes pais da igreja a partir da Reforma. E quando eu li a história de Charles Spurgeon, chamado O Príncipe dos Pregadores, isso ali, ela encheu meu coração. Quando nós lemos biografias, elas enchem nosso coração porque nós vemos pessoas de Deus, pessoas que revolucionaram o mundo, a época em que elas viveram. E Charles Spurgeon, ele nasceu em 1834 e ele morreu em 1892. Ele foi um pregador do século XIX. E ele foi chamado Príncipe dos Pregadores porque ele começou aos 15 anos a pregar e a pastorear uma igreja, e essa igreja tinha 30 membros. E depois ele teve que, em pouco tempo, essa igreja teve 300 membros, foi para 5.000 membros, e eles tiveram então que alugar um espaço que era o maior espaço, uma casa de espetáculos em Londres, de tantas pessoas que iam lá para ouvi-lo pregar, tamanho poder das pregações de Charles Spurgeon. E essa semana eu li uma pregação dele, um sermão chamado O Pecado da Incredulidade, e ele falou muito forte ao meu coração. Por que ele falou muito forte ao meu coração? Porque Charles Spurgeon, ele falava de um tempo que Israel viveu uma crise. O reino de Israel, ele foi dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou sendo chamado de Israel e o reino do sul ficou sendo chamado de Judá. E o reino do norte, ele teve uma sequência de reis maus, reis que não obedeciam ao Senhor, que não guardavam os mandamentos do Senhor, reis que estavam ali reis que estavam ali, mas que não guardavam aliança com Deus. E é muito claro na história em que todas as vezes em que estes reis, eles estavam ali, governando longe do Senhor, adorando a outros deuses, se corrompendo, perseguindo os profetas de Deus, Israel ela afundava e os inimigos vinham, porque Deus ele permitia estas coisas. E eu vou falar de um período em que o reino de Israel, a cidade de Samaria, que era onde ficava o reino, ela estava sitiada pelo exército do rei da Síria, o rei Ben-Hadad. Ela estava ali cercada pelo rei da Síria e havia fome, havia falta de empregos, as pessoas estavam desesperadas, as pessoas viviam um momento de crise, uma crise muito grande, uma crise financeira imensa, muito semelhante ao período em que nós temos vivido agora. Muito semelhante, e é por isso que essa palavra ela mexeu tanto comigo. E eu quero compartilhar com vocês. E eles estavam ali cercados, vivendo um período de crise, e a crise era tão forte que duas mulheres que viviam juntas, elas começaram a discutir entre si, e uma delas teve uma ideia brilhante. Isso está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Olha, hoje nós vamos matar o meu filho, e cozinhar o meu filho, e comer o meu filho, e amanhã nós faremos isso com o seu. Tamanha era a crise, não só a crise financeira, mas a crise moral. Eles perderam princípios, mães fazendo propostas desse tipo, e era essa situação em que Israel se encontrava. E aí, nesta situação de uma crise muito grande, o homem de Deus, chamado Eliseu, ele se levanta. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês aí em 2 Reis, no capítulo 7.
2 Reis, capítulo 7. Quem estiver aí com a Bíblia na sua casa, abre aí, eu vou ler com vocês aqui o capítulo 7, para nós contextualizarmos a palavra que eu tenho para transmitir para vocês nessa noite. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos Círios e nos entreguemos a ele. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos Círios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos Círios se ouvisse ruído de carro de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e deixando o arraial como estavam. Fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali levaram o que havia e esconderam. Não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto ao Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos Círios e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos, os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse a seus servos: deixe que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos. Por isso, saíram do arraial e se esconderam no campo, pensando assim: quando eles saírem das cidades, nós os apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então, um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 cavalos e que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte de uma multidão de israelitas que já morreu. Assim, pegaram 2 cavalos de guerra e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim, uma medida da melhor farinha era vendida por 1 moeda de prata e 2 medidas de cevada por 1 moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. Então, o capitão em cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade. Mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus havia dito, quando o rei falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, às estas horas mais ou menos, juntarão ao portão de Samaria 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 moeda de prata e 1 medida da melhor farinha será vendida por 1 moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas nos céus, será que isso poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. E assim aconteceu com ele, porque o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu. Essa é a palavra de Deus.
E a gente vê o seguinte, eu quero destacar alguns pontos com vocês. O que estava acontecendo? Samaria estava sitiada, a fome tomava conta do povo, e então um homem de Deus se levanta. Esse homem de Deus é Eliseu. Ele se levanta e fala, olha, amanhã vai acabar a crise. Amanhã Deus vai fazer um grande milagre e vocês vão comer da melhor farinha por uma moeda de prata. Havia inflação. O que é inflação? Eu não sei se vocês se lembram, eu me lembro de quando eu pegava ônibus para ir para a escola e aí a passagem de ônibus era mais de 2.000, mas não era reais, era cruzados. Era mais de 2.000 cruzados, ou seja, inflação é quando você tem que juntar muito dinheiro para comprar poucas coisas. E Israel, Samaria, estava vivendo esse tipo de situação, uma inflação muito grande. Até que o homem de Deus, Eliseu, se levantou e falou, olha, amanhã vai acabar, amanhã vocês vão comprar a melhor farinha por uma moeda de prata. E aí, quando ele foi levar essa boa notícia para o rei, o capitão, que era o auxiliar do rei, ele falou assim, olha, ainda que Deus abrisse as janelas dos céus, isso aí não tem jeito de ocorrer. Então, Eliseu falou com ele, olha, você vai ver, mas você não vai comer disso que está acontecendo. E essa foi a palavra. Eu quero falar para vocês algumas coisas. A primeira, a diferença que um homem de Deus faz na vida de uma nação. A nação de Israel, o reino do norte, ele estava ali se acabando sobre o reinado do rei Jorão. O rei Jorão é filho do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele era um filho que andou nos caminhos maus do seu pai e da sua mãe, adorando a Baal, fazendo altares para Baal, se desviando dos ensinamentos do Senhor. Era um rei que andava sobre os caminhos maus dos seus pais e não temia a lei do Senhor. E por causa disso, e por causa desse tipo de comportamento, toda a nação sofria. Porque havia ali, porque eles estavam desviados do caminho do Senhor. E toda a nação de Israel, ela estava sofrendo. No entanto, um homem de Deus faz diferença. Eu quero dizer para vocês que uma pessoa clamando, uma pessoa orando, ela faz diferença, ainda que toda uma nação seja idólatra, ainda que toda uma nação ela seja sucumbida às coisas erradas. Se alguém clamar, a Bíblia diz para nós que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós clamarmos no meio desta crise, nós podemos crer que Deus irá intervir, assim como ele interviu ali no meio da nação de Israel. Porque Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que se inclina e ouve a nossa oração. Então, o que acontece? Eu fico pensando, né? O que seria deste mundo se não fosse as pessoas de Deus clamando, orando a Deus e buscando? Eliseu estava ali e Eliseu falou então àquela nação, olha, amanhã acaba o sofrimento. E aí acontece algo que é o que eu vou falar para vocês essa noite. Imediatamente o capitão falou assim, será? Que é chamado a incredulidade. E eu quero falar sobre incredulidade para vocês. Sobre incredulidade. A incredulidade é quando, mesmo na alegria, você não consegue ver. Mesmo quando você recebe uma palavra de Deus, você não consegue crer. E eu quero dar uma aplicação prática para essa palavra que nós estamos ouvindo. A primeira coisa, a incredulidade, quando você não consegue crer na palavra de Deus, ela coloca em questão a fidelidade e o poder de Deus. Todas as vezes em que eu sou incrédulo, na verdade eu estou colocando em xeque a fidelidade e o poder de Deus. Todas as vezes em que vem uma palavra de Deus para mim e eu falo, mas será que Deus pode? Eu estou duvidando que Deus tem poder para fazer e que Deus me ama. Existem muitas pessoas que falam assim, olha, eu sei que o Senhor me ama, mas será que amanhã Ele vai me amar? A incredulidade, ela faz com que nós venhamos a agir desta maneira. Eu sei que o Senhor já me socorreu, mas será que amanhã Ele vai me socorrer? A incredulidade nos faz duvidar da ação de Deus nas nossas vidas. E eu quero falar com você agora que está aí na sua casa, vivendo esse momento de tanta incerteza, de tanta insegurança, esse momento que não traz para nós muitas seguranças para que a gente venha se apoiar. É um momento em que eu fico assim, meu Deus, será que amanhã... Eu recebi hoje um e-mail do local em que eu trabalho, eu recebi um e-mail falando, olha,
foi negociado e parece que mês que vem está assegurado o pagamento, mas mais do que além do que o mês que vem, nós não podemos garantir, porque a arrecadação está caindo, os repasses estão caindo. Então, nós temos recebido más notícias. Todos os dias temos recebido más notícias. Nós estamos vivendo um momento em que nada vem sustentar a nossa fé. E é um momento em que a incredulidade, ela pode querer brotar no nosso coração. Mas eu quero que você se lembre, aí na sua casa. Quando eu meditava nessa palavra, eu me lembrei quantas vezes o Senhor te carregou no colo. Quantas vezes você passou por lutas e lutas que você pensava assim, eu não consigo sair disso, e Deus te carregou no colo. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está me ouvindo já teve uma experiência de falar, não, foi Deus que fez isso por mim. Foi Deus que fez isso, foi Deus que me sustentou. Eu tenho certeza que foi Deus que fez isso. Quando tudo parecia escuro e ali Deus te tirou daquela escuridão. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo já teve esse tipo de experiência. E eu quero falar nessa noite, Deus continua o mesmo. Se Ele te sustentou ontem, Ele vai te sustentar hoje e Ele vai te sustentar amanhã. Porque Ele não muda, Ele é fiel e Ele é todo poderoso. Todo o poder está nas mãos de Deus. Todo o poder está nas mãos de Deus. E quando eu dou lugar à incredulidade na minha vida, na verdade eu estou duvidando que Deus pode se manter fiel. E eu estou duvidando de que Deus pode me socorrer. Eu quero falar para vocês que quando às vezes você passa por uma situação e fala, olha, a situação é tão difícil que eu acho que dessa vez Deus não vai me ajudar. Na verdade, você está medindo Deus pela sua própria régua. Você está achando que Deus tem um braço tão curto quanto o seu. E Deus tem uma força tão fraca quanto a nossa. Mas Deus é Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. E Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Ele continua guardando todo aquele que nele espera. Portanto, o primeiro problema da incredulidade, ela tira de nós a visão de que Deus, Ele é fiel e que pode todas as coisas. O segundo problema da incredulidade, a incredulidade, ela traz indiferença ao pecado. A incredulidade, ela impede que as ameaças de Deus toquem o nosso coração. Aquele capitão estava lá, ele já tinha ouvido falar daquele homem de Deus. Se você for pegar o livro de Reis para ler, você vai ver o que Eliseu já tinha feito, de milagres notórios que todo Israel já tinha sabido. Ele já tinha curado na mão, tinha sido o instrumento pelo qual Deus usou para curar na mão da lepra. Eliseu já tinha multiplicado o azeite da viúva, já tinha ressuscitado o filho da sunamita. Eliseu já tinha dado o exército de Moabe nas mãos do rei de Israel. Então, todas essas notícias de que Deus usava Eliseu já existiam. Ou seja, aquele homem já tinha sabido que Eliseu era um homem de Deus. E quando ele falou, eu duvido, mas agora eu duvido. Agora eu duvido que seja assim. A incredulidade faz com que a gente ache que, olha, Deus não é dessa maneira e Deus não cumpre o que ele diz. E quando o profeta falou, olha, você vai ver, mas você não vai desfrutar. Aquele capitão, ele não teve no seu coração um mínimo de medo. Eu falo medo, temor não é medo, temor é medo sim. Medo do juízo de Deus. Quando eu peco porque a minha fé é fraca. A incredulidade, ela faz com que eu não acredite que tenha consequência para o meu pecado. Quando eu sou incrédulo, eu entendo o seguinte, olha, eu até anotei isso aqui. Quando eu peco porque eu sou fraco, ainda que eu esteja pobre, abatido por preocupações, desprovido de tudo, eu sei que eu posso, em confiança, levantar as minhas mãos ao alto e dizer, o Senhor proverá. E isso nunca vai me fazer recorrer a meios iníquos para prover a minha subsistência. Eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou me afogar em pecados. Por quê? Porque eu sei que o Senhor proverá. Mas quando eu estou incrédulo, eu não sei se o Senhor proverá. Então eu começo a buscar outros meios para prover aquilo que eu acredito que Deus não proverá. E isso tudo vai retirando de mim aquela fé. A incredulidade também nos incapacita para a boa obra. As virtudes humanas, elas trazem elogio aqui na terra. Mas se eu não fizer por fé, nada disso se aproveita. As virtudes sem fé, elas são pecados caiados por fora e nada mais.
A incredulidade anula tudo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós permanecemos firmes na tribulação quando nós temos fé, quando nós olhamos para Deus. Porque na hora em que eu tirar os meus olhos de Deus, as águas da tribulação, elas vão me fazer submergir e eu vou afundar. A incredulidade me incapacita para fazer aquilo que eu preciso fazer. A incredulidade, ela paralisa. E a incredulidade tira de nós a possibilidade de ver aquilo que Deus tem guardado para mim. A incredulidade também ataca a divindade de Deus. O incrédulo, ele está fora da graça de Deus. Quando tem uma fé flácida, o incrédulo, ele contempla as maravilhas de Deus, mas ele não desfruta delas. É como aquele capitão. O capitão, ele contemplou, que ele viu ali que os sírios tinham fugido, porque Deus fez essas coisas. E aquele capitão, ele contemplou aquilo, mas ele não provou, porque ele morreu. O incrédulo, ele não desfruta das coisas de Deus. O incrédulo, ele até ouve essa palavra aqui, que fala o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe, essa palavra, ela tem que arder em nosso coração. Essa palavra tem que falar assim: eu não estou sozinha. Essa palavra tem que falar comigo: eu sei que o meu Redentor, quer dizer, aquele que me comprou por um alto preço, ele vive, ele não está morto, ele ressuscitou, ele vive e ele está ali comigo. E ele vai se levantar sobre a terra um dia, tudo isso vai acabar, toda essa aflição vai acabar. Isso aí tem que arder no meu coração, mas o incrédulo ouve essa palavra e fala: vamos ver se será assim. E ele não experimenta. Ele vê as coisas de Deus, mas ele não experimenta. E ele fala: eu não entendo por que aquelas pessoas têm tanta alegria. Porque ele vê, mas não experimenta. É a mesma coisa de eu ir a um restaurante e ver as pessoas comendo. Eu posso ir e fico vendo pessoas comendo, pratos bonitos sendo servidos. Mas se eu não comer, se eu não provar, isso ali não vai fazer diferença para a minha vida. Assim é o incrédulo. Ele ouve, mas aquilo ali fica aqui no ouvido dele e não entra para dentro do coração dele. O incrédulo, ele deixa de experimentar a graça de Deus. Porque Deus, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou a sua graça para nos alcançar, mas o incrédulo, ele sai da graça de Deus. Ele sai da esfera da graça de Deus, porque ele não crê que é possível que aquela palavra se aplique para ele. E eu quero dizer para vocês: olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Creia que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olhe para Jesus. A incredulidade, ela trouxe castigo para aquele capitão. Ele viu a promessa de Deus e não desfrutou dela. E todos os sinais indicam que está chegando o tempo em que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Essa pandemia que nós estamos passando, ela é um sinal muito claro do cumprimento das promessas de Deus. Ontem mesmo nós conversávamos sobre isso lá na casa do meu pai, e aí falava assim: olha, o cabo da Ciolo falou mesmo que ia vir tempos difíceis. Gente, não precisa de ser profeta de Deus para saber, não. Se você ler a Bíblia, você vai ver que os sinais estão muito evidentes de que o tempo de todas as coisas está acabando. Está acabando o tempo do cumprimento da promessa final de Deus. Ele está chegando. O tempo está chegando. É tempo de que Deus fale: basta para esse pecado, basta para esse mundo tão corrompido, basta para tantas coisas horríveis que têm acontecido. O tempo está findando, o tempo está acabando, mas o incrédulo, ele está só contemplando e ele não está experimentando a graça de Deus. E eu quero dizer para você: é tempo de levarmos a sério as coisas de Deus. É tempo de entendermos que Deus, ele está no controle da história. Nada está aí por acaso. Deus está no controle das nossas vidas. E a maior promessa de Deus para a nossa vida é a salvação.
Porque ele amou o mundo de uma maneira tão grande que ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele, quando estava subindo aos céus, ele disse aos seus discípulos: não tema, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, ele está conosco. Jesus está aqui passando conosco nessa pandemia. Ele está guardando as nossas vidas. Ele está nos sustentando. Ele está provendo as nossas necessidades. Creia na promessa de Deus. Creia na promessa de Deus. O Salmo 37 diz: eu fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Creia nisso. Deus não vai te desamparar. Creia nisso. Você não vai mendigar o pão. Ah, eu estou passando por um momento de dificuldade. Todos nós estamos. Por um momento de incerteza. Todos nós estamos. Nós estamos passando por um momento em que nós não sabemos se teremos trabalho, se teremos salário, como ficarão as coisas, mas eu digo para você, o Senhor proverá. O Senhor está conosco. O Senhor está nos guardando. E nós temos duas posturas. Ou crer nas promessas e se agarrar nas promessas e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Ou ficar como um incrédulo capitão, que contemplou, porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Ele contemplou a fidelidade de Deus, ele contemplou ali Deus agindo, mas ele não desfrutou porque ele morreu. Ele viu ali e ele morreu. Nós temos duas opções, ou crer e agarrar as promessas de Deus, ou não crer. E eu quero dizer para você, é tempo. Porque Jesus diz: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você nessa noite está sentindo oprimido, se você nessa noite está sentindo incerteza, eu te convido, deixe a sua incredulidade. Deixe a sua incredulidade e creia. Creia que o seu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Só um pouquinho. E aquele que é, ele virá. Só um pouquinho de tempo. E ele tem nos sustentado. Ele tem uma palavra para cada um de nós. Eu creio nisso e eu te convido, seja daquele que crê, entrega a sua vida para Jesus, entrega completamente para Jesus. Coloque a sua fé nele, não deixe a incredulidade, o pecado da incredulidade cegar o seu coração, o pecado da incredulidade impedir que você venha desfrutar as promessas de Deus. O tempo é hoje, o tempo é agora. Agora é o momento de nós vivermos as promessas de Deus. Hoje é o tempo. E eu quero orar com vocês. Eu quero orar por vocês, eu quero que você coloque assim a mão no seu coração. Se você tem alguma necessidade, basta uma palavra, basta apenas uma palavra de Deus para a sua vida mudar. E Ele já deu essa palavra na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali fazendo a obra para mim e para a sua salvação. Ele disse: está consumado. Nele ele levou toda a maldição, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, nós fomos sarados. Creia nisso, tome posse disso, exerça a sua fé, não viva na incredulidade, mas creia, não temas, crê somente. Põe a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Deixe a incredulidade, hoje é o momento de nós deixarmos a incredulidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora por cada um que está aí na sua casa, Senhor, ouvindo essa palavra. Pai, nós sabemos que nós podemos escolher crer ou não crer, mas eu te peço que o Senhor nessa noite abra os olhos para que eles vejam. Como o Senhor fez com o moço do profeta que estava com medo. Como o Senhor fez, Senhor, com aquele homem que não creu. Que abra os olhos para que nós possamos ver a sua mão estendida. Para que nós possamos entender que o Senhor está nos guardando. Para que nós possamos entender que ainda que nada venha sustentar a nossa fé, nós temos o Senhor. E nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos guardando, o Senhor tem guardado as nossas vidas no nome de Jesus.
Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu sustento. Eu te peço agora por aqueles que precisam de consolo, aqueles que estão desesperados nessa noite, que o Senhor os visite, Pai, que o Senhor os visite trazendo consolo. Nós sabemos que o Espírito Santo é o consolador, é aquele que pode trazer consolo, que palavras humanas não podem. Pai, que o Senhor venha também com cura para aqueles que precisam de cura, aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curá-los, Pai, que o Senhor venha com a provisão para aqueles que estão necessitados, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixa só, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Escolha crer. Escolha crer. Não entre pelo pecado da incredulidade, mas escolha crer e contemple, porque eu creio. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Eu creio que Ele está conosco e Ele nos sustentará. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Não entre em desespero. O Senhor está conosco. Amém? Que Deus nos guarde, nos dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Guarda as nossas vidas. Amém?